Vamos lá, pessoal, mais uma aula aí de forense computacional do nosso treinamento. Hoje a gente vai falar sobre exames e procedimentos locais de crime, tá? Informática. Então, vamos lá. Então, locais de crime de informática, né, um dos maiores desafios da computação forense, tá descrito é a identificação correta dos locais abrangidos em determinado cenário criminoso, na qual a informação digital é a evidência imprescindível, né? Então, para agir da área de computação da desculpa, computação forense, né? O local ele tem que ser determinante, né? E vai ajudar a gente na correta análise, tá bom? Então, aí a gente precisa identificar, isolar, coletar e preservar os vestígios, que isso aí vai ser um fator determinante, né, para o nosso sucesso, tá? E aí, fator essencial para a perseguição da autoria e materialidade do crime. Então, o vestígio cibernético, né, que a gente tratou um pouco sobre nas aulas anteriores, baseado no princípio do Lockhart, todo contato deixa uma marca, né? Então, seja a utilização de um dispositivo computacional como meio ou como fim de cometimento do crime, como a gente viu na aula anterior, sempre vai haver uma evidência, né, algo que possa ser identificado que alguém esteve ali naquele local, tá? E aí estabelecer a materialidade, a dinâmica, a autoria, né, e até a motivação de um fato. Então, aqui está o princípio do Lockhart e Ipsiliteri, né? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Lockhart era um policial e professor francês, é um dos pais da investigação forense. Então, ele fala que qualquer que sejam os passos, qualquer objeto tocados por ele, que quer que seja que ele deixe, mesmo que inconscientemente, servirá como uma testemunha silenciosa contra ele, né? Não apenas as suas pegadas ou dedadas, mas o seu cabelo, as fibras das suas calças, os vidros que ele porventura parta, a marca da ferramenta que ele deixe, a tinta que ele arranhe, o sangue ou sêmen que deixe, tudo isto e muito mais, carrega um testemunho contra ele, né? Esta prova não se esquece, é distinta da excitação do momento, não é ausente como as testemunhas humanas são, constituem per si numa evidência factual. A evidência física não pode estar errada, não pode cometer perjúrio por si própria, não se pode tornar ausente. Cabe aos humanos procurá-la, estudá-la, compreendê-la. Apenas os humanos podem diminuir o seu valor. Então aí o princípio Locard falando que se teve o ambiente do crime, né? Independente se ele seja físico ou digital, haverá vestígio, tá? Sempre haverá vestígio. Por mais que um atacante ele mude ali o cenário, né? Apague logs, altere vestígios, tente deixar, sempre haverá um vestígio ali, sempre vai encontrar, tá? Como ele fala aí, o Locard fala que pode ser um fio de cabelo, uma unha, tá? E aí a evidência física não pode estar errada, né? E aí cabe aos humanos, né? Cabe à investigação, aos investigadores, procurar, estudar e compreender, tá bom? Então aí tem um crescente uso de dispositivos computacionais, né? Cresce mais de 370% nas pequenas empresas. Isso foi em 2008, desculpa. E aí você sabe que hoje em dia tá bombando, né? Todo canto tem computador hoje, tem notebook, todo mundo, que era algo difícil de se ver antes. Talvez os computadores voltem a crescer depois de 6 anos, 2018, né? Que antes os smartphones também estavam crescendo bastante, né? Como fala aí. Então, no Brasil já tem mais smartphone ativo por habitante, né? Isso foi uma pesquisa de 2018. Com certeza, hoje em 2020 tem muito mais. Então, o conceito da ferramenta local se encaixa perfeitamente nos dispositivos computacionais, né? Então, tudo vai deixar algum tipo de vestígio, tá? Então, esses vestígios cibernéticos eles devem ser tratados com bastante cuidado, principalmente quando relacionados à atividade do campo criminal, né? A gente falou ontem que a perícia forense ela pode estar entrando nesse ambiente criminal quanto no incidente de uma empresa, né? E não tratar de um crime propriamente dito, né? Mas um ataque, uma invasão ou uma tentativa de ataque, a corrupção de um arquivo, tá bom? Então, essas são fontes importantíssimas, né, das provas judiciais, tá? Esses vestígios. Então, o tratamento dos vestígios cibernéticos, né? Quais são os passos que a gente deve ter? A identificação, né, do vestígio, identificar, como a gente falou, o local do crime, o local da investigação, o que vai investigar, o que a gente vai tratar, né? O isolamento desses vestígios, o registro desses vestígios, a coleta e a preservação, tá bom? Então, usa a palavra virtual, pode se tratar de vestígios de informática, é aconselhado, beleza? Porque pode existir vestígios físicos atrelados ao tema de investigação informática. Então, contexto de crime cibernético, né, no ambiente físico ali, né? É aquele formado por circuitos eletrônicos, pelos dispositivos físicos de entrada, saída e processamento da informação. É o hardware, né, a parte palpável, né? Então, mídia de armazenamento computacional questionada, HDs, computadores, monitores. Então,
o contexto de crime cibernético na parte lógica, né, tem a ver com as partes binárias, as instruções, as representações lógicas da informação, né, que aí entra as informações que estão dentro da mídia de armazenamento, né. Na física a gente vê o próprio equipamento em si, né, e aqui o que está armazenado lá, o conteúdo da informação. Então é importante entender ambos os contextos e as relações entre eles, né, pois um item do contexto físico nem sempre equivale a um item do contexto lógico e vice-versa. E aí a gente vê um exemplo da relação, as relações que existem, né? 1 para N. Né? Eu tenho um servidor físico com N aplicações, né? No caso de uma virtualização, né? Você tem um servidor, e aí tem uma imagem, um exemplo, com um VMware, e aí várias aplicações em cima que podem rodar, né? Várias máquinas virtuais. Okay? Então eu tenho um contexto físico com vários contextos lógicos, né? 1 para N. O próximo é o N para 1, né? Então, num exemplo aqui, eu tenho vários discos físicos, né? Para um sistema operacional, por exemplo. O único espaço para armazenamento de storage, que é no caso do RAID, né? Eu tenho vários discos, e aí esses discos formam um único disco, né? E outro exemplo aqui é no caso do acesso 1 para 1, né? Que é quando você tem um único servidor para uma única aplicação. Tá? No caso aqui de aplicações com um servidor, outra aplicação, tá? Um Firewall Appliance, por exemplo. E aqui tem alguns exemplos, né, de ambiente físico que podem ficar despercebidos, né? Que aí você chega no local para fazer investigação, para coletar alguns dispositivos suspeitos, né? E aí você percebe um cartão, e aí esse cartão ele pode ser um pendrive, por exemplo, aí, tá? Então é bom você ficar esperto com isso. Outro exemplo, né, de pendrive é um pendrive com controle remoto, né? Uma trava, né? E aí você não pode perceber que ali tem informação, né? Outra situação é aqui é para mostrar no computador, quem não conhece. Aqui eu tenho uma memória RAM, tá? Aqui uma placa-mãe. É importante que é o responsável pela coleta, né, da investigação ali, ele possa entender quais são os itens importantes no procedimento de coleta que deve ter relação com o caso, tá? E aqui tem uma placa-mãe com placa de som, processador, memória, tá? Modem, pendrive, HD SSD, ou HD, né, e chama que HD flash, né, um SSD, tá bom? Uma impressora, tá? A impressora ela pode ser importante no período de investigação, no processo de investigação, dependendo da situação, ela pode deixar marcas, e dependendo do caso também, né? Aqui, smartphone, né? Esse é um computador de bordo, né? Computador que anda no nosso bolso. Então, muitas vezes tem celulares que têm poder computacional muito maior do que o próprio computador pessoal, né, de desktop. Aqui são servidores, tá? De servidor desktop, aqui é um servidor Blade, né, um servidor de hack. E aqui são outras mídias, né, como CD, DVD, Blu-ray, que podem conter informações também. Tá? Então já tem um primeiro exercício de vocês aí, que é descreva detalhadamente os equipamentos que vocês estão usando para assistir essa aula. Então vocês vão descrever tudo que vocês podem ver aí, e na próxima aula a gente vai fazer um exemplo aí de caso, de como é uma descrição, tá? Outro, aqui é o princípio de Denning, tá? Que se baseia no fato de que o acesso a recursos computacionais, principalmente na memória, né, ele tende a não ser igualmente provável, ou seja, determinados endereços de memória não são mais frequentemente acessados do que outros. São mais frequentemente acessados do que outros, que é o caso que vai estar sempre reescrevendo ali. Tá? Então, num processo agora de coleta, se eu deixo aquela máquina rodando, o sistema operacional, outros programas podem escrever em cima daquela memória e aquele que você estava procurando anteriormente não esteja mais disponível, tá? Então, aqui eu tenho o princípio da localidade de referência temporal, que é a probabilidade de que o mesmo recurso seja acessado, uma vez que já tenha sido acessado no passado recente. Então, no contexto de gerência de memória de sistema operacional, né, o algoritmo de substituição de páginas menos recentemente usado, né, MRU, LRU, descarrega aquela página que está há mais tempo sem ser referenciada. Tá? Eu falei do ambiente cíclico. Tá? E também tem o princípio da localidade de referência espacial. Né?
Então, é a probabilidade de que recursos espacialmente próximos sejam acessados em conjunto, paralelamente ou sequencialmente. Tá? Então, ainda no contexto de gerenciamento de memória, o algoritmo de substituição de páginas do conjunto de trabalho, o WS Workset, tem como premissa o pré-carregamento de páginas interrelacionadas mesmo que não tenha sido solicitado. Tá? Então, essa referência especial pode solicitar, você solicita algo na memória e ele vem carregando um conjunto, tá, espacialmente distribuído ali. Então, dado a elevada probabilidade de acesso a essas páginas, há ganhos de desempenho em seu pré-carregamento, certo? Ficou clara aí a diferença entre temporal, tá, carrega cíclica, e espacial, que vem com um conjunto de dados atrelado àquilo ali. Então, um exemplo de espacial, né, uma mídia com determinado conteúdo dentro de uma gaveta junto de outras mídias, né? Então, quando você no caso aqui físico, né? Então, você abre uma gaveta que tem um pendrive lá. É possível que tenha outros pendrives, tá? Com determinado conteúdo similar àquele outro que está lá, tá? Ou um CD, tipo uma organização, né? Você pega um CD e aí nesse CD, na caixa daquele CD tem de música. Então, é provável que as outras mídias que estejam lá tenham relação com música. Então, uma grande probabilidade de existirem outras mídias relacionadas ao conteúdo da primeira dentro da mesma gaveta, né, que eu falei. Então, dentro da mesma mídia, conteúdos relacionados tendem a ser armazenados próximos, dentro da mesma estrutura hierárquica de arquivos, tá? Se eu armazeno um arquivo aqui, músicas da década de 80, rock dos anos 70, tá? É possível que dentro de música tenha todos esses tipos de dados, tá? De informações. Então, um exemplo temporal, né? O conteúdo de determinada página web ter sido acessada anteriormente pela mesma URL ou que será acessada no futuro, tá? Então, aquela mesma URL eu consigo acessar essa página hoje e consigo acessar ela antes, né? Consegui acessar ela antes e conseguiria acessar ela depois. Então, isolamento dos vestígios cibernéticos, né? Então, a ideia é evitar ataques à integridade das evidências, né? Alteração, supressão, inserção e destruição. Então, alguém pode adulterar o vestígio, né? Que pode virar evidência mais na frente. Então é preciso ter cuidado para evitar isso e fazer isolamento, né? O isolamento pode ser físico, né? Que é entender o perímetro físico, né? E delimitá-lo de forma a proceder ao isolamento. E aí é isolar a maior área possível dentro do contexto, no caso de um crime. Tá? O isolamento insuficiente pode acarretar a perda de vestígios importantes, né? Como a contaminação, a manipulação indevida, ou intempéries climáticas. Eu tinha por exemplo, um computador ali. Vamos dizer um exemplo que estava sendo carregado por alguém, eu estava num ambiente de uma tenda, né, ou uma exposição externa, né, na rua, e aí alguém cometeu um crime naquele ambiente ali e de repente começou a chover, né? Então é preciso proteger, né, fazer isolamento e proteger essas evidências para que aquele computador que esteja ali naquele ambiente não sofra e aí não prejudique a investigação, tá? Então o bom senso e contexto do caso ajudarão nesse sentido, né, tá? Aqui foi um exemplo que veio agora na cabeça, tá? Bem quentinho, vamos dizer assim. Então, a região, né? Então, dois tipos de regiões, tá? A região imediata, né? Que é a região quente, né? A maior concentração de vestígios da ocorrência do fato, tá? São exames mais cuidadosos ali. Tem um local onde se deu a ação, né? Onde se reproduziu o fato, ou muito perto dele, tá? Então, tem uma região imediata, que é a região morta, é a periferia, né? É periférica, a região imediata, e pode existir mais de uma região imediata, tá bem? E a preservação, né? Como é feito? Tem a preservação idônea, né? Os vestígios se mantêm inalterados desde a ocorrência do fato até o registro dos profissionais envolvidos na análise do local, certo? E tem a preservação inidônea, né? Que é a situação na qual houve comprometimento dos vestígios, seja por remoção, inserção ou de ambos, tá? E aí gera a substituição da evidência, tá bem? Então acontece isso às vezes em crime de trânsito, né? Então, idônea quando você não mexe, ali inidônea quando você mexe, tá? Do local. Então, a área, né, ela pode ser interna, né, deve possuir pelo menos uma proteção superior contra a chuva, sol ou intempéries climáticas, que ele estava começando. Como pode ter uma área interna com parede ou sem parede, tá? E tem um galpão aberto ou uma portaria de um condomínio, por exemplo, tá? Na área externa, se situa fora das instalações, está sujeita diretamente à influência dos elementos naturais, tá? Então, por exemplo, cabo de rede, antena, transmissão, dispositivos de identificação biométrica que ficam externos. Então, eu tenho uma área virtual, né, que não existe uma vinculação direta, né, com o contexto físico ou lógico, é diferente. Então, uma ação praticada em determinado ambiente físico pode produzir evidências físicas e lógicas em uma outra localidade completamente diversa.
Então, a natureza do fato, tá? É o local classificado de acordo com o tipo de evento associado. Então, qual é o fato? Eu posso ter ali pedofilia, a inserção de dados no sistema de informação, invasão de redes, isolamento lógico, né? E aí a gente vê, fala sobre isolamento físico, né? E as áreas. Isolamento lógico tem um exemplo, notebook, desktop. Normalmente as mídias secundárias é onde tem os maiores vestígios cibernéticos, né? Um HD, um pendrive, um SSD. Tá? É bem verdade que a memória RAM ela também pode ter informações, então, depende do caso, mas é bem provável, né, que no HD tenha mais informações, tá? E aí você precisa verificar o RAID, né, se existe RAID ou não, se tem controladora, quantos discos são, identificar corretamente isso para que possa fazer a coleta, né, de forma correta. Notebooks desktop, né, se estiver desligado, o que a gente deve fazer? Não deve ligar de forma alguma, tá? Para preservar a evidência. Então, a inicialização do sistema operacional pode provocar alterações em determinada região dos dados, que a gente comentou. A possibilidade de existir bootkits ou rootkits ou algo que, dependendo do nível do criminoso, ele pode alterar ali ao momento de fazer o boot, tá? De fazer a ligação. Então, programas de usuário podem efetuar atividades não desejadas, comentamos. Então, cuidado com a proteção contra escrita. Então, recomenda-se inicializar por meio de outro sistema operacional, tá? E aí, importante você tirar um exemplo HD ali, e usar um hardware de proteção para leitura em outro sistema operacional e não naquele, tá? E abrir ele somente leitura. Então, notebook ligado, como é que deve fazer, né? Proceder uma análise de viabilidade e registro da evidência em situação de flagrância, né? E aí você chega e está lá ligado. Então, a coleta de memória primária, né? Com memória volátil, você deve coletar, vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, arquivos compartilhados, verificar isso, quais são os programas que estão em execução, janelas abertas que estão lá, sessões de navegação, informações descriptografadas, conversas em chat. Importante perceber que há casos, por exemplo, ataque de ransomware, né, que a maioria das informações vão estar, a maioria não, né, vai haver informações sobre o ransomware, né, sobre o ataque de memória, tá? Dificilmente o ransomware vai criptografar a memória. Então, o HD está criptografado, mas há informações na memória, então, por isso que é aconselhável não desligar uma máquina em uma infecção por ransomware. Tá? E após a coleta, né, a bateria deve ser removida, tá? Abruptamente, se for possível, né? Cabos elétricos também. Não deve pressionar o power, a gente vai falar sobre isso depois. E aí pode estar condicionado a outros efeitos que não seja o desligar, né? Ou além do desligar somente, e não baixar a tampa do notebook, né? Que ele pode hibernar ali também. Então é importante. Outro fato importante, falou sobre a sua parte ligado, né? Aqui não desligar informações criptografadas, né? Porque há questão de discos criptografados também. Então, quando você desliga a máquina, vai ligar, ele vai pedir a chave para descriptografar. Então, se você faz isso e a máquina está ligada, e aí você vai perder evidência possivelmente, tá? Então, é importante aqui, né, registro escrito dos fatos, né, imagens o tempo todo e acompanhamento de testemunhas para provar que você está fazendo a coleta de forma correta, tá? Então, dispositivo de entrada e saída, né, normalmente não devem ser coletados, mas devem ser identificados e isolados para ajudar na elucidação de alguns casos. Então, e-mail enviado por alguém anônimo que demonstra problemas no teclado, né? Então, se digita ali e não vai, então tem uma tecla com defeito. Então, aquele teclado ele pode ser um vestígio, né, uma evidência. Desculpa, e a impressora que imprimiu certidões falsas, né? A impressora tem ali uma memória, tem ali uma forma que ela imprime que pode deixar vestígios no papel também. Scanner para falsificação de cédulas da mesma forma e cartucho de impressora também, porque tem a forma lá dele escrever, vamos dizer, no papel, tá? Mídias avulsas, né? Todas as mídias de armazenamento secundárias externas ao computador, né? Que são as mídias ópticas, HDs externos, cartão de memória, pendrive. Então, outras mídias que podem ser percebidas, despercebidas, que a gente comentou ali, relógio, né, um smartwatch, filmadora, caneta espiã, gravador de voz, óculos filmadora. Essas mídias elas podem conter informações também, tá? Dependendo do caso, sempre, né? E aí é bom ter cuidado com isso. Então, análise local, né? Onde não cabe a retirada dos equipamentos de armazenamento computacional para análise laboratórios, deve fazer análise local, né? Por exemplo, um servidor de e-mail de uma empresa, né? E está funcionando ali e aconteceu um crime ou um incidente e você precisa investigar aquilo ali, sendo que você não tem como retirar esse equipamento, né? Então é preciso fazer uma análise local ali. Então há um conselho de usar equipamentos
próprios para análise forense, né, como o Kine, que é um sistema operacional específico, né, baseado no Ubuntu e Debian. O Helix e o Knops também, da mesma forma, são sistemas operacionais e dedicados à computação forense, tá? Então, prestar atenção no processo de iniciação de boot, né, e alterar para o SO, pendrive ou DVD. Então, cópia de dados em loco, né? As cópias podem ser feitas no local. Se na fase de identificação for verificada que não precisa remover o dispositivo, né? A cópia serve para atender a inviabilidade técnica ou legal da coleta, né? Você não pode coletar o equipamento, dispositivo, então você faz a cópia lá no local. Ainda reduzir o escopo de materiais coletados, né? Então você faz a cópia ali e não precisa carregar tanta coisa. Deve-se manter logs, estrutura de arquivos, metadados, configurações do sistema operacional, tá bom? Então, equipamentos conectados em rede, né? Se for em flagrante, deve-se desconectar os equipamentos da rede, tá desligando o equipamento de rede ou desplugando o cabo. Recomenda-se relatar o equipamento e coletar informações de configuração. Fala sobre cadeia de custódia e aí vai entender melhor sobre isso, né? Esse detalhamento, todos os passos devem ser feitos, tá? Então, as informações dentro do equipamento de rede, ele pode servir como evidência, tá? Um log, um acesso, uma conexão de rede que estava ali na tabela de roteamento, tá? Então é preciso identificar a rede sem fio também e os equipamentos que estavam ali configurados. Em telefones móveis e celulares, né, devem ser tomados os mesmos cuidados que com os notebooks e desktops, tá? E é uma característica à parte, né? Porque às vezes é mais difícil, você não consegue retirar a bateria, né? A questão do modo avião, gaiola de Faraday, tem outras particularidades, tá bom? E é importante também que todo esse processo, né, ele seja feito com um registro fotográfico, né, a imagem digital ali, você faça antes da coleta, você faz necessário o registro do local, registra tudo, né, o procedimento da coleta, as pessoas estão coletando ali, se possível, né, claro, se tiver autorização para isso, mas fotografa o local onde você está tirando, né, como está tirando ali, tá bom? E é importante também ter a descrição narrativa, né? Porque às vezes você não tem como descrever tudo o que está acontecendo ali, né? Ou fotografar, por exemplo. Então, é importante ter que você anote isso no relatório, com quem você estava no local, como era o local de ambiente naquele momento, né? Com quem estava. Então, é importante que você faça uma gravação ali, né? Faça a descrição narrativa do que está fazendo, né? Tem um gravador, porque depois você vai colocar isso dentro de um relatório, tá? Então, alguns períodos usa a gravação para descrever o ambiente, né, os elementos para posteriormente, né, com mais calma, fazer isso, descrever isso no relatório, tá? Então, o levantamento fotográfico, né, uma das mais importantes formas de registro, né, inicia com a chegada do perito e continua até a liberação do local. A riqueza dos detalhes auxilia a demonstração dos detalhes, né, e principalmente em alta resolução, né, porque aí você pode tirar uma foto, não perceber algo no momento, mas retirou uma foto ali, e aí em alta resolução você consegue ampliar, identificar algo, tá? No estilo CSI. Então, o croquis é importante, tá? Para que você faça o desenho ali, né? O croquis é um desenho da cena, elaborado para registrar a posição que os vestígios estavam no local do crime, né? Então, contextualiza isso, né? Para futuras referências. Então, se assemelha à planta baixa, você faz o desenho e algumas coisas devem ser desenhadas em 3D, tá? Então, o que levar em conta na descrição do equipamento, tá? E aqui já vai o spoiler, né, daquele exercício que a gente passou, tá, no início ali, que é o tipo de equipamento que vai usar, a marca, o modelo, o número de série, cor predominante, acessórios, capacidade nominal, tá, para armazenamento, disposição do local, estado de conservação e etc. Então, como é feito o procedimento de coleta de vestígios cibernéticos, tá? Recolhimento dos itens físicos e lógicos, identificado na fase de identificação, isolamento e registro, né? Nem sempre coletar tudo é viável, como a gente comentou, né? Então, deve-se fechar o escopo anteriormente para ter certeza do que coletar, né? Tá bem? Então, esse escopo, dependendo da situação, né? Você fecha um contrato com alguém, você se especifica, né? Você vai fazer uma entrevista com a pessoa para entender o que é o caso. Depois você fecha o escopo, né, delimita o escopo para saber o que é que você vai coletar, tá? Para você não coletar tudo e pegar tudo e não conseguir resolver a situação. Então, é a produção dos dados objetivos e cuidado com a coleta deve ser tomado, né? Para a gente falou anteriormente, né? Não manipular a evidência de forma incorreta e aí não manipular de forma incorreta e perder as evidências, tá bem? Então, preservação de vestígios cibernéticos, né, que falou, né, cuidado deve ser tomado para preservar as evidências, que a gente pode perder isso, né? Quais tipos de cuidado devem ser tomados? Choques mecânicos, né, o principal causador de danos aos equipamentos e mídias computacionais, né, como exemplo de queda, empilhamento,
E para isso a gente deve usar plástico bolha, tá? E caixas específicas para esses equipamentos. Outra coisa é a temperatura inadequada, né? E aí, principalmente as mídias óticas necessitam de uma atenção especial, pois tende a deformar com o excesso de calor, tá? Então, os extremos devem ser evitados, né? Tanto muito calor quanto muito frio, tá? E aí, outra questão é a umidade excessiva, né? Você já viu aqueles CD antigos, né? Que ficam jogados ali que a gente não usa mais, ele não cria fungo, né? O oxida, pode ser corrosão de trilha, tá? E aí, para evitar isso, né? Essa questão da umidade, pode usar sílica gel para evitar, né? Outra situação importante, né, que a gente deve tomar cuidado é campo magnético, né? Então, essas mídias magnéticas, os HDs, as fitas, elas são vulneráveis a isso. Então, é preciso ter cuidado para que não bote um imã perto, vamos assim dizer, né? Para você não prejudique, tá? Essas mídias. Outra coisa é o campo elétrico, né? Campo elétrico, eles são sensíveis também, né? À eletricidade estática. Então, deve-se usar pulseira antiestática, plástico antiestático, né? E bancada de borracha, principalmente, para que não haja prejudique ali a evidência, tá? E aqui tá as referências, tá? Divisão da computação forense, a perícia forense digital do Nihan Hassan, Tratado de Computação Forense, né? Tem muito bom o capítulo 1 ali. Esse, todo esse livro, Tratado de Computação Forense, é muito legal. É o Manual de Investigação Forense e decreto aí. Tá ok, pessoal?